Boa tarde. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá. 3 horas. Uhum. Tá. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês de tirarem no sábado para participar desse evento. Agradecer também ao Andes, né, pela parceria com a Duemes para trazer essa palestra, no momento especial que nós estamos vivendo, né? Agradecer ao professor Alexandre, que é o palestrante. Agradecer também à professora Luciana, que está aqui do nosso lado, tá? E que vai falar com vocês agora. Então, obrigado de coração e que nós aproveitamos essa tarde. Bem, pessoal, meu nome é Luciana, não sei se todo mundo me conhece. Boa tarde. Eu sou segunda secretária, né, do Andes, da Regional Pantanal, e também, né, filiada à Duemes, óbvio. Afinal de contas, a Duemes, ela é uma seção sindical do Andes, né? E hoje nós estamos aqui para fazer um debate muito importante, né, com um convidado especial que veio de longe, o professor Alexandre Galvão Carvalho, que é da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, da UESB, né, de Vitória da Conquista, então, do interior também, uma universidade, né, de interior. Ele é segundo secretário do ANDE Sindicato Nacional, ele é também um dos coordenadores do setor das instituições estaduais de ensino superior, das instituições municipais de ensino superior e das instituições distrital de ensino superior. A gente tem apenas uma distrital no momento, né? Então, é um setor que, inclusive, tem crescido bastante, né? Nos últimos encontros, a gente tem tido mais sessões sindicais participando. Depois o professor pode falar um pouco disso também, a gente vai ver no panorama que vai ser apresentado aqui. Ele também é um dos coordenadores do GT Carreira, que não, muito nos interessa, né? A gente está também com um GT PCC, né? Em discussão, então é muito importante para nós esse debate também. Ele foi 4 vezes diretor do ANDE Sindicato Nacional do setor, pelo setor, então tem bastante acúmulo, né? E acompanhou, né, o histórico desse setor que a gente está falando aqui, que é o que nós fazemos parte. É, ele também, né, foi secretário-geral, aliás, hoje ele é secretário-geral, foi secretário-geral, então, do Andes, e ele é doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense, né? Então, é um prazer, professor, você vir aqui, né, compartilhar com você essa experiência, né, do acúmulo que o nosso sindicato, né, o Andes Sindicato Nacional tem, e agradecer a todos também que estão aqui, a quem está acompanhando nas redes sociais, porque realmente esse momento é um momento muito importante para a gente. E então eu vou dissolver, né? Vamos para a nossa condição de estudantes. É bom às vezes também, né? Aprender e de convidar então o professor para vir aqui assumir, né? A atividade. Tá bom. Tudo bem. O microfone tá bom? Tudo certo? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a este convite que me foi feito pela Aduems. A Aduems é uma seção sindical por qual eu nutro um carinho muito especial, porque já estive aqui em 2015 participando de uma atividade. A época eu estava como segundo secretário também, e estive em Campo Grande para uma audiência pública. Eu não me lembro o ano, se foi 2017. A época, eu me lembro, eu estava como secretário-geral. Então, eu já estive com vocês em 2 oportunidades, uma aqui e outra em Campo Grande. E dessa vez, por conta dessa interlocução que foi feita pela Luciana, que participou do Encontro Nacional do Setor no Rio de Janeiro, na UERJ, eu entrei em contato, então, à época, com a presidência da seção sindical, o professor Ismael, e nós, junto com Luciana, começamos a articular
essa atividade aqui. Nós levamos um mês articulando essa atividade por conta de agenda, por conta exatamente da possibilidade de como poderíamos realizar essa atividade de forma presencial e não online. Então, ela foi uma atividade que levou um tempo para ser concretizada, mas nós conseguimos. E eu gostaria de coração de dizer que eu estou muito grato de estar sendo recebido por vocês. Sempre sou muito bem acolhido aqui, de forma muito carinhosa, e esse acolhimento nos deixa cada vez... É o que nos dá ânimo para continuar na militância, porque você sai de uma cidade em Vitória da Conquista, encarar mais de 8 horas de voo e amanhã voltar com 12 horas de voo, a gente faz isso porque a gente faz isso com prazer. E é esse prazer e essa vontade da militância que nos faz continuar. E eu espero que hoje à tarde nós tenhamos uma tarde também de muita discussão, de muito acúmulo, de muito debate, e que essa tarde sirva para fortalecer a DUEMS, para fortalecer o Antissindicato Nacional e para fortalecer a luta de vocês, porque isso que é o mais importante. Nós estamos aqui para fortalecer o trabalho sindical e a luta sindical dessa importante seção sindical do Sindicato Nacional. Bom, então, meus sinceros agradecimentos à comissão organizadora da seção sindical, a todos vocês e à regional também, que aqui está sendo representada pela professora Luciana, e também a Adma está na regional, não sei se está, e também agradecer a Adma, que também está na regional, tá bom? Bom, vamos lá. Como é que eu pensei a atividade? Eu pensei na atividade da seguinte forma: eu tenho muita coisa para conversar com vocês. Como tem muita informação, muito debate, eu pensei da gente separar em blocos. Vamos fazer o seguinte: eu faço um primeiro bloco, apresento esse bloco. Aí a gente para e vê se tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento. Dá mais ou menos 2 minutos para esse primeiro bloco. Aí eu respondo, faço esse debate, mas só com questões relacionadas àquele bloco, para que a gente não se perca e fique falando de outras questões. Fechado esse bloco, a gente dá um tempo para esse primeiro bloco, eu entro no segundo bloco. Aí a mesma dinâmica, eu apresento as questões e a gente abre para uma discussão. E assim eu vou. Então, eu pretendo apresentar os seguintes blocos. Primeiro, o que é... Muitos colegas, eu não sei se já tiveram esse contato, o que é o Andes, né? Falar um pouco do Andes. O que é o Andes? É o primeiro bloco. Depois desse bloco, eu vou entrar, então, nas questões relacionadas com a campanha que está em andamento, essa campanha maravilhosa que a gente está fazendo. Depois vou falar sobre financiamento, que é a questão do financiamento, e, em seguida, eu entro com as lutas que estão sendo feitas no nosso setor e termino com o último bloco, que com certeza é o bloco que todos nós estamos aqui muito interessados, é o que mais nos interessa, que é a questão de carreira e salário. Não é? Quando nós vamos ver aqui as tabelas, ver como é que está o nosso salário e como é que ficaria as condições da carreira a partir da proposta que está em discussão, já aprovada no CONAD, mas que vai ter sua deliberação final daqui a alguns dias no Congresso do Espírito Santo, que vai ser realizado em Vitória no mês de janeiro. Então, eu pensei em fazer esses blocos. Dessa forma, eu consigo... nós vamos conseguir vencer todas as grandes questões do nosso setor e dos grandes debates que estão sendo realizados no Antissindicato Nacional, e vocês vão sair daqui, com certeza, super afiados para enfrentar esse debate em qualquer espaço. Pode ser dessa forma, então? Obrigado. Bom, então eu intitulei esse tema, né, e começo, tá, com o primeiro bloco, que é sobre o Andes. O Andes, Sindicato Nacional, nasce no processo de redemocratização do nosso país. E ele é o único e legítimo representante dos docentes das instituições de ensino superior do Brasil. O Andes O Andes, na verdade, era para não existir. Da forma como ele foi pensado, ele é uma coisa totalmente utópica
não é? E muitos disseram isso aí, isso não vai dar certo. E deu. Mas deu por quê? Rapidamente o histórico. Antes de o Andes nascer enquanto sindicato nacional, que ele só nasce depois da Constituição Federal de 1988, porque antes da Constituição Federal de 88, nós, docentes das instituições de ensino superior do Brasil, não podíamos nos organizar em sindicato. Não podíamos. Então, nós tínhamos associações docentes. Tínhamos associação lá em algumas universidades brasileiras, né? Universidade Federal do Rio de Janeiro, associação são as mais antigas. Inclusive, tínhamos a Associação Docente da USP, da Unicamp, que são as primeiras estaduais com associações docentes. Então, eram associações docentes. Antes da Constituição, essas associações fizeram um primeiro seminário. Nesse seminário, eles começaram a discutir, então, formas de lutas unificadas. Quando chegou a Constituição, aí eles fundaram uma associação nacional, que se chamou ANDES, Associação Nacional dos Docentes. Era uma associação. E já atuavam. A ANDES, na época era a ANDES, atuou no processo de redemocratização do Brasil, principalmente na discussão da Constituição Federal. Nós tivemos um papel muito importante. Sabe aqueles artigos lá que falam sobre a autonomia das universidades? O famoso é o 206 e o 207. Nós tivemos um papel muito importante nesse momento. Então, a nossa participação no processo de redemocratização que se consolidou inicialmente com a Constituição Federal foi muito importante. Quando acaba a Constituição, a discussão, e é promulgada a Constituição Federal de 88, então é chamado um novo encontro nacional, né, da ANDES, e aí a ANDES, essas associações docentes, resolvem aprovar um sindicato nacional. Lembrando que a Constituição só permite que cada categoria no Brasil de trabalhadores tenha um sindicato nacional. É o que a gente chama de unicidade sindical. Então, os docentes das universidades brasileiras só poderiam ter um sindicato nacional. E aí a ANDES se torna o ANDES. Por isso que o pessoal não entende muito bem que a gente fala o ANDES. Por que é o ANDES? Porque o ANDES, na verdade, é o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior do Brasil, que envolve as instituições federais, estaduais, municipais e, quando nós fundamos o ANDES, também as universidades privadas. Olha só que desafio. Inclusive, nesse primeiro seminário Congresso Nacional, as universidades privadas estavam presentes. Então, a nossa categoria é uma das maiores do Brasil, enquanto categoria, a nossa base, certo? E aí começa a nossa história. Isso é em meados dos anos 80. E a nossa história, ela começa da seguinte forma. Os nossos colegas, né? Como é que eles pensaram o sindicato? Na verdade, a nossa organização, o Sindicato Nacional, ela é um grande pacto. Eu sempre falo isso, quando eu era do GTPFS, eu era coordenador do GTPFS, eu falava isso para os nossos colegas. O Sindicato Nacional, ele é um grande pacto. Que pacto? Porque como o Sindicato Nacional nasceu, já existiam as associações decentes, que tinham seus regimentos, que tinham seus estatutos. Quando nós decidimos formar o Sindicato Nacional, o que nós iríamos fazer? Nós iríamos formar um sindicato nacional em que as associações docentes iam abrir mão dos seus regimentos e dos seus estatutos? Elas iria ser um sindicato nacional totalmente centralizado? Iria ser dessa forma? Não. Não foi dessa forma. Nosso pacto foi feito da seguinte forma, e ele é muito peculiar, e ele é muito inovador no Brasil e na América Latina. Eu, particularmente, não conheço nenhum lugar do mundo a forma como o ANDES se organiza. Nós somos um sindicato nacional, perfeito, mas nós nos organizamos pela base. E como nós nos organizamos pela base, nós entendemos que todas as decisões que são tomadas nas assembleias gerais das associações, que depois viraram seções sindicais,
as decisões tomadas nas Assembleias Gerais de vocês, elas são totalmente decisões que não podem ser alteradas do ponto de vista mais geral pelo Sindicato Nacional. Olha que coisa. Então, a instância deliberativa local, porque nós entendemos que nós somos um sindicato que se organiza pela base, e a base é o mais importante para o nosso sindicato, elas são tomadas na Assembleia Geral. Ponto 1. Primeira instância deliberativa, Assembleia Geral. E depois, e o Congresso Nacional? O Congresso Nacional do antes, o Congresso, é a instância deliberativa máxima, mas ele não pode intervir na instância local. Esse Congresso Nacional do antes, o que ele faz? Ele delibera sobre as grandes políticas do nosso sindicato. Deliberou lá, as Assembleias Gerais vão analisar e vão discutir como vão levar à frente. Exemplo, para vocês entenderem o que eu estou falando. O Congresso de Fortaleza, foi o último congresso, aprovou no setor das federais a greve que o Andes iria preparar a grande greve do setor das federais. Isso foi em Fortaleza, janeiro. Se fosse um sindicato nacional centralizado, no dia seguinte, ou na primeira semana, todas as universidades federais do Brasil, que são base do Andes, o que elas teriam que fazer? Decretar greve. Foi isso que aconteceu? Não. Por que não? Porque a instância deliberativa, nesse caso, não é o Congresso Nacional, ela é deliberativa, mas a instância deliberativa para deflagrar a greve é a Assembleia Geral. É isso que significa um sindicato que se organiza pela base. E aí, algumas Assembleias Gerais deliberaram greve e outras não. Ponto. É assim que as coisas funcionam aqui. E as que não decretaram greve, poderiam ir para o Comando Nacional de Greve em Brasília? Claro, poderiam ir e ainda poderiam votar no Comando Nacional de Greve, com direito a um voto, mesmo não estando em greve. Quem está de fora não consegue entender isso, claro. Falou, que loucura é essa? Porque nós entendemos. O pessoal fica até... É o pessoal do Proifes que fica agoniado quando a gente fala isso. Esse é o Proifes, viu? Bom, então, essa forma de organização, gente, é extremamente peculiar, mas, na nossa opinião, é de uma democracia direta, aprofundada. Então, quando estava no Comando Nacional de Greve lá em Brasília, a greve durou 2 meses e meio, teve sessão sindical que entrou no meio da greve, teve sessão sindical que entrou no início da greve, teve sessão sindical que entrou faltando 10 dias para acabar a greve. Por quê? Porque as assembleias deles só deliberaram isso. E teve sessão sindical que saiu antes do comando indicar pela saída da greve. Teve sessão sindical que saiu antes. E aí, na hora de fechar o acordo com o governo, foi o Comando Nacional de Greve que deliberou, por maioria, que deveria assinar o acordo com o governo Lula. E o acordo foi assinado. E teve sessão sindical, Assembleia Geral, que se recusou, foi contra, mas foi vencido lá no Comando Nacional de Greve. Então, aquela AG falou, não devemos assinar o acordo. Mas quando chegou no Comando Nacional, por isso que é um sindicato nacional, votou-se pela assinatura do acordo. E todos viram, nós assinamos o acordo com o governo Lula, né, esse acordo em que os professores das universidades federais terão agora, no final do mês de janeiro, do ponto de vista salarial, 9% de aumento salarial e mais discussões relacionadas com a carreira deles, das federais. Eles têm um patrão. Quem é? O presidente da República. Eles negociam só com o presidente da República. E nós, né? Bom, aí é que entra a questão. Se as seções sindicais continuam tendo autonomia e o nosso princípio é de organização pela base, alguém poderia dizer, vocês vão incluir as estaduais nessa brincadeira, já que vocês não negociam com o presidente da República. Com as federais é muito mais fácil. Eles formam um Comando Nacional de Greve. E o Comando Nacional de Greve é que vai dando a linha diretiva da greve deles. Nós podemos fazer isso? Não. Por que não? Porque quando essa seção sindical entrar em greve,
Quem vai deliberar pela greve dessa sessão sindical é a Assembleia Geral dessa sessão sindical. E quem vai deliberar pela saída da greve dessa sessão sindical é a Assembleia Geral dessa sessão sindical. Vocês estão entendendo que não teria o menor sentido a gente formar um comando nacional de greve das estaduais? Primeiro, porque a gente não entra em greve junto. Segundo, porque a gente negocia com patrões diferentes. E terceiro, que a nossa pauta nem sempre é a mesma. Não tem sentido para nós isso. Se não tem sentido, alguém pergunta, então para que o Andes serve para vocês? Vocês não precisam do Andes. Vocês podem resolver tudo aqui, pelas lutas locais. O Andes só serviria, então, para as universidades federais. Por incrível que pareça, depois de 43 anos de Sindicato Nacional, ainda tem gente de universidade federal, mas olha, é um pouquinho de gente assim, ó, que fala assim, o Andes é das federais, a gente não precisa das estaduais. Quem fala isso, até hoje, não entendeu o que é o Andes. E aí vem o segundo elemento que eu considero fundamental. Os nossos princípios gerais, que se encontram no caderno 2 do Andes. Já ouviram falar do caderno 2? O famoso caderno 2. Se não ouviram, peguem aqui na seção sindical uma cópia impressa, ou a regional pode mandar imediatamente, ou então entrem na internet. Está lá na internet, escreve assim, caderno 2 Andes. Puf. O caderno 2 é onde está o nosso projeto de universidade, aprovado num congresso do Andes, num primeiro momento, no segundo momento, e sua última revisão foi feita em Uberlândia, em 2011. Eu estava lá, na época também eu era diretor do Andes. Esse caderno 2 é o nosso projeto. E nesse projeto nós temos alguns princípios gerais. Por exemplo, nós prezamos que esse sindicato nacional, ele é um sindicato que deve ser autônomo em relação a qualquer partido político. Alexandre, então quer dizer que para militar no Andes eu não posso ser de nenhum partido? Claro que pode. Claro. Pode ser de qualquer partido. O problema é que você pode ser do PT, do PSOL, pode ser qualquer partido. Agora, PSB, qualquer partido. Agora, quando você entra aqui, quando você vem para uma assembleia, e a assembleia da sua seção sindical, ou o teu congresso, o nosso congresso, delibera sobre um tema, e aquele tema é diferente da linha política do seu partido, significa que quando você for diretor, quando você for para uma mesa de negociação, esqueça o seu partido. Esqueça o que o seu partido manda. Você vai ter que defender aquilo que a sua Assembleia Geral deliberou, que é a sua categoria. Sua seção sindical delibera em Assembleia Geral que você vai ter que ir para o Congresso do Andes defender uma posição. Poxa, mas o meu partido defende outra. Quando você chegar lá no Congresso do Andes, quando você tiver que levantar o braço, você não pode levantar o braço em relação ao que o teu partido defende. Você tem que levantar o braço e defender aquilo que a tua Assembleia Geral defendeu. E aí, tem histórias lindas do nosso sindicato. Lindas. Lá do meados dos anos 80, quando o partido vivia... o Sindicato Nacional vivia aqueles intensos debates, muito protagonizados pelo PT e PCdoB, e declarações de militantes que defendiam a posição do partido, porque nada impede que você venha para uma Assembleia Geral e diga assim, eu vou defender a posição do meu partido. Nada impede. Agora, na hora que a Assembleia Geral delibera, e se ela for uma deliberação diferente, e se você disser, eu não posso defender isso porque o meu partido não permite, então, meu companheiro, você não pode ser um dirigente sindical. Então, você não pode sentar numa mesa de negociação. Então, você não pode ir para um congresso do Andes. Se você não se sente à vontade para defender aquilo que a tua Assembleia Geral deliberou, então, não vá para os espaços em que você tem que levantar o braço. Vocês estão entendendo? É isso que significa autonomia em relação ao partido. Isso não tem nada a ver com dizer assim, porque você é de partido tal. Pode ser, desde que você entenda o que é, muito bem, Adma, a concepção desse sindicato.
Autonomia em relação à reitoria. O que significa isso? Isso, para nós, é uma pedra angular. Ah, um dirigente sindical nunca pode ocupar um cargo? Claro que pode. Eu fui gerente no início, quando cheguei na UESB, 3 anos, 4 anos depois. Fui diretor de departamento 2 vezes eleito. Sempre não tive nunca problema em relação a isso. Agora, o que eu não posso é, numa mesa de negociação, com o reitor, porque a gente negocia com o reitor também. Numa mesa de negociação com o reitor, não levar as deliberações da minha categoria. Isso eu não posso. Ah, mas eu apoiei essa reitoria, eu fiz campanha para a reitoria. Problema, nenhum problema. Agora, se você estiver representando a sua categoria, sentado numa mesa com a reitoria, esqueça que você apoiou, esqueça que você é amigo do reitor, esqueça tudo isso. Se você não consegue, não sente numa mesa de negociação. Peça para outro ir. Isso nós prezamos muito. Por quê? Porque não tem nenhum problema em que, quando você ocupar um cargo na reitoria, você esteja aqui na Assembleia, levantando o braço, discutindo, ou até defendendo uma política da reitoria. Não tem problema. Isso faz parte do processo democrático. Mas na hora que a sua Assembleia Geral diz que vai lutar na pauta interna contra a reitoria sobre a implementação de algum projeto, de alguma resolução, de alguma política, é essa camisa que você tem que vestir, se você for representar um sindicato. Se você não for representar, se você continuar como uma pessoa que está ocupando um cargo na reitoria, vá para, defenda o cargo e a reitoria. Mas aqui, nesse espaço, o que você tem que defender, se for designado para isso, é aquilo que a Assembleia Geral determina. E, finalmente, em relação ao governo. Eu não vou nem falar que, se você for ligado ao governo, ligado intrinsecamente, você não pode sentar numa mesa de negociação. Mas eu sou filiado ao PT, ao governo, nenhum problema. Mas eu sou filiado a nenhum problema. Agora, na hora que você sentar numa mesa de negociação, eu estou representando a ADUEMS. Mas você é do Partido dos Trabalhadores. Eu sei, com maior honra. Não é o meu caso. Eu não sou ligado a nenhum partido hoje. Uma honra. Eu sou ligado. Qual é o partido do governador daqui? PSD. Não é isso? PSDB. Eu sou filiado ao PSDB. Ah, você é filiado ao PSDB, você não pode ser presidente da ADUEMS. Claro que pode. Claro que pode. Agora, na hora que você for presidente da ADUEMS, você tem que saber que, na hora que você sentar para o governador, para discutir a pauta, esqueça qualquer tipo de filiação. É isso que significa autonomia em relação a partidos, governos e reitoria. Para nós, educação é direito, não é mercadoria. Essa frase ela é tão profunda para nós, e nós estamos tendo tanto problema com ela, porque, infelizmente, a nossa base, a nossa categoria, cada vez mais está se envolvendo num processo de mercantilização da educação, que leva a fenômenos como o famoso produtivismo. O que é produtivismo? É não produzir muito? Claro que não. Produtivismo é exatamente a lógica do ambiente de mercado que se estabelece dentro da universidade, sobre a qual a nossa categoria parece estar mergulhando nela e achando muito bom. E aí, quando vem nós aqui, que somos do sindicato, e falamos que somos contra o produtivismo, ou contra essa lógica, eles falam que nós somos atrasados, que a gente não está entendendo nada, que está acontecendo na universidade, que a gente vive em outro século. Né? E por aí vai. Vocês sabem muito bem, vocês todos que estão aqui sabem muito bem do que eu estou falando, sabem muito bem o que é um ambiente de competição absurda que está se estabelecendo no interior das universidades brasileiras, e esse ambiente de competição permanente que se estabeleceu entre nós e por nós, porque somos nós que estamos estabelecendo isso, é que está nos levando a um adoecimento
absurdo da nossa categoria. Então, educação não é mercadoria. Aqui não se deve criar um ambiente de mercado. Aqui temos que entender que a educação é um direito que está na Constituição, da qual a população tem este direito. Educação pública de qualidade, referencialmente, né, socialmente e referencialmente feito. Aquele jargão, né, que a gente gosta de falar, que parece ser um jargão, que como jargão não diz nada, mas que, quanto praxis, diz muito. E defender isso hoje está difícil dentro da universidade. Não estou nem falando para fora, viu, gente? Eu estou falando para dentro. Está muito difícil. Mas a gente continua aqui, né? Tanto é que no sábado à tarde, nós estamos aqui na militância, todos nós. A autonomia universitária. A autonomia universitária está acabando, né, gente? Está acabando, né? As universidades públicas, tanto federais como estaduais, estão perdendo completamente a sua autonomia em relação aos governos, tanto ao governo federal quanto aos governos estaduais. E essa autonomia que está na Constituição, ela é administrativa, ela é pedagógica, ela é financeira. A gente está perdendo tudo. A gente está perdendo tudo. Né? A gente aprova no Estatuto do Magistério um plano de carreira, na hora que a gente vai aplicar, os governos não respeitam. As reitorias não respeitam. Isso é autonomia. Como é que a gente pode ter uma carreira boa se a gente não tem autonomia? Como é que a gente pode implementar que tem que ser destinado para a universidade um percentual todo ano e não se destina? Por quê? Porque não tem autonomia. Porque basta conversar com os reitores. Pergunta qual a autonomia que eles têm em relação aos governos estaduais. E todos os reitores de qualquer estado, de qualquer partido, vão falar a mesma coisa. Não se tem autonomia. Nossos direitos de progressão na carreira, de promoção, direitos assegurados em lei, os governos vão lá e simplesmente não respeitam. Não respeitam. Sabe por quê? Porque eles não respeitam a autonomia das universidades, que foi uma das maiores conquistas da Constituição Federal. Eu tive em Cuba uma vez, num congresso lá internacional de vários sindicatos da América Latina, e a gente sempre fala dessa nossa autonomia, que nós conquistamos na Constituição. Não existe isso nos outros países. A gente fala, isso aí é uma total utopia que vocês conseguiram no Brasil, né? Falou, é uma utopia. Na verdade, ela está sendo destruída, mas ela existe. Isso porque são instituições públicas, né? Instituições públicas que têm essa autonomia. E, finalmente, esse último jargão aqui, que muitos de nós também não entendem. O que é exatamente a tal da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão? O que é isso? Isso significa que todos nós temos que, ao mesmo tempo, dar aula, fazer pesquisa e extensão? Bom, até podemos fazer isso, mas eu quero morrer bem e com saúde com mais de 100 anos. Portanto, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão não significa que nós tenhamos que, ao mesmo tempo, de forma alucinada, né, desenvolver essas atividades. Isso aqui significa que nenhum governo e que a sociedade tem que entender que a universidade não é um escolão. Eles têm que entender que nosso papel na universidade não é só dar aula, se bem que ele é o elemento central do tripé. Claro, né? Um professor que esteja na universidade e não dê aula, ninguém vai entender muito bem isso. Agora, além da aula, o professor também deve ter um momento da sua carga horária, do seu tempo, destinado para a atividade de pesquisa. Um momento da sua carga horária mesmo. Um momento da sua carga horária destinada para extensão. Então, se ele é um professor 40 horas, ele não precisa, durante toda essa carga horária, dar só aula.
Ele pode dar aula, mas ele precisa também ter um tempo para a pesquisa e um tempo para a extensão. Valorizar as atividades de pesquisa e de extensão é que significa a indissociabilidade. Inclusive, se o professor não quiser fazer pesquisa e extensão e quiser só dar aula, não tem problema, porque só dando aula, por exemplo, ele pode fazer essa indissociabilidade. Só na aula ele pode fazer essa indissociabilidade entre a pesquisa e a extensão e o ensino. Muitos professores não entendem muito bem o que significa isso. Isso aqui é conceito. E é um conceito para nós caríssimo. Porque isso aqui sustenta o que de fato é a universidade brasileira para nós. Esses princípios, né, eles são, então, defendidos. Temos outros, mas esses são, eu considero, as pedras angulares do sindicato. Eles são sustentados no nosso sindicato por meio de grupos de trabalho, que também existem dentro das seções sindicais, os famosos GTs, que não são espaços deliberativos, são espaços de acúmulo e de assessoria. Então, você olha como é que olha a forma de organização do sindicato. Quando você entra no GT da sua seção sindical, muitos colegas falam assim: "Ah, agora eu quero fazer parte do GT nacional, eu só faço parte do GT local." Você já é do GT nacional. Quando você entra no GT local, você já é do GT nacional. Por quê? Porque o sindicato é um só. Entendeu? Isso é a maneira meia... a gente acaba caindo, muitas vezes, numa lógica que não é desse sindicato nacional, é uma lógica de federação. O nosso sindicato é meio híbrido, na minha opinião, na minha conclusão. A gente não é um... Porque se lá no Congresso de Fortaleza deliberou pela greve, mas a greve só sai se a Assembleia Geral, é organizar pela base. Mas, por outro lado, as seções sindicais não têm total autonomia para fazer o que quer. Por que elas não têm? Sabe por quê? Sabe qual é o estatuto da DUEMS? O estatuto da DUEMS é o estatuto do Andes. É o mesmo estatuto da minha seção sindical. É o mesmo estatuto da Universidade Federal do Ceará. Todas têm o mesmo estatuto, que são a lei, o estatuto é a lei geral. O regimento da DUEMS é igual ao da minha seção sindical? Não. Os regimentos são locais. E para o regimento você tem uma certa autonomia, desde que não fira o estatuto. É assim que nós nos organizamos. E os GTs, que não são instâncias deliberativas. Mas, para além dos GTs, nós também criamos os setores, que são dois. O setor das instituições federais de ensino superior, que são as universidades federais, os Cefetes. Nós também entramos na base dos IFES. Mas a base dos IFES e dos Cefetes, a gente divide com um outro sindicato nacional. E essa divisão não é uma divisão, digamos, conflituosa, é uma divisão harmônica, que a gente tem com o Sinasef, que também é um sindicato nacional. Então, aí, no caso, o grupo de professores de um IFE ou de Cefet, eles que decidem se eles querem ficar na base do Andes ou se eles querem ficar na base do Sinasef. É uma decisão deles e a gente respeita e a gente tem uma boa relação com os companheiros do Sinasef. Então, nesse caso, ele tem duas representações, mas eles só representam os Cefetes e os IFES, enquanto nós podemos pegar tudo. Colégio de aplicação. Sabe qual é o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro? É da base do Sinasef, por exemplo, os professores. São professores federais, são da base do Sinasef. Mas tem vários Cefetes em vários estados que os professores desses Cefetes são da base do Andes e querem continuar sendo da base do Andes. E o outro setor é esse setor maravilhoso, que é o setor das estaduais, municipais e agora distrital, a mais recente que entrou. Esse setor é maravilhoso, né? Muitos não viram por muitos anos a nossa capacidade de mobilização e luta, mas eu tenho certeza que nos últimos 15 anos, até os colegas das federais reconhecem o quanto esse setor tem uma potência e uma capacidade, o setor, uma potência e uma capacidade de luta e de formulação impressionante. Bom, eu queria parar aqui esse primeiro bloco, né?
e perguntar para vocês se vocês teriam alguma pergunta ou alguma ponderação em relação a essa forma organizativa, porque choca muitos colegas quando eu estou numa Assembleia Geral da minha seção sindical e falo, companheira, o seu sindicato não é a DUSB. Por que não? Claro que é a DUSB. Não, o seu sindicato é o Andes. E o que é a DUSB, então? É uma seção sindical do Andes. Mas eu sempre achei que o meu sindicato... Você nem pode chamar a DUSB de sindicato. E vocês nem podem chamar a DUEMS de sindicato. Porque a DUEMS não é sindicato. O sindicato é o Andes. A DUEMS é uma seção sindical que tem autonomia. E aí, peraí, alguém fala, mas peraí, Alexandre, e a minha contribuição? E a minha contribuição financeira? Como é que fica? Bom, lá no início, quando os nossos companheiros fundaram o Sindicato Nacional, e como eu disse que era um pacto, o que eles deliberaram em congresso? Eles falaram assim, a sua contribuição, ela é deliberada pela seção sindical. O Andes indica 1% bruto do salário, indica, mas tem muitas que não cumprem. Mas desse 1%, 80% fica na seção sindical. Aqui, para as despesas. E 20% é enviado para Brasília. Aí pega os 20% de todo mundo, e aí é o dinheiro que é administrado pela diretoria nacional para todas as nossas atividades em âmbito nacional. Inclusive, a minha vinda aqui agora, ela tem uma parte bancada pela seção sindical e uma parte bancada com dinheiro que a gente chama de Caixa Nacional. Mas, gente, não vamos nos prender nisso. Tudo é o nosso dinheiro. No final das contas, é a nossa contribuição. Agora, pensem isso no âmbito nacional. Pensem isso. Sabe qual é o resultado disso? Nós somos um dos sindicatos, ou, na minha opinião, creio eu, o sindicato mais rico do Brasil. E mais potente na sua capacidade de organização e luta. Porque ele se encontra no campo nacional. Vamos abrir esse primeiro bloco rapidinho, tá bom? Eu vou não. Por favor. Essa parte talvez seja importante, me ajudar. Vamos fazer um bloco de 5 perguntas? 5 perguntas, 2 minutos, só desse campo. A gente volta e depois eu entro nesse segundo bloco, que é a campanha, tá bom? Temos inscrições da Adma e da Jandira. Adma, por favor. Não, a Jandira deu a mãozinha primeiro. Tá? Tranquilo, né, Jandira? Não tem problema, não. É interessante quando você traz essa relação da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. Por que eu estou colocando isso, gente? Em primeiro lugar, eu não sou da diretoria, eu sou base. Uma vez diretoria, uma vez antes, é base em tudo quanto é lugar. E aí eu vou dizer uma coisa, Alexandre. Todas as vezes que nós temos conflito fora do nosso espaço de base, em que o Andes aparece enquanto bandeira, né, Marcelo? A gente abre bandeira, a gente abre porteiras dos decorrais. Aí, mas o que eu quero colocar é o seguinte, essa extensão e a pergunta é uma pergunta até de dúvida, que eu aprendi muita coisa com vocês, tá? Essa indissociabilidade está na relação da dimensão do que é ensino, pesquisa e extensão, ou ela está no sentido de que isso acontece no fazer da universidade, ou seja, onde está a pesquisa dentro do ensino, onde está a extensão dentro do ensino, onde está? Jandira, por favor. Boa tarde, pessoal. Professora Jandira, Química de Dourados. Bom,
Eu vou começar lá do começo. O prof. Alexandre, ele... Dá licença. Aham. Então, o prof. Alexandre, ele nos colocou muito bem que o Andes é um dos maiores sindicatos como enquanto base, e aí eu fiquei preocupada, prof, né? De fato porque quando as federais têm uma luta, as federais, ó, os professores federais são muito maiores que os professores estaduais, né? E é lógico. Então, somando todas as nossas arrecadações para estaduais, municipais, federais e particulares, até a proposta era até inicial para particular, para ir para um sindicato nacional, e aonde os federais se unem para poder uma causa e lutar pelo seu plano de carreira ou pelo seu aumento salarial, dá certo. Agora, aqui eu vi bem, agora eu entendi porque somos fracos. Porque quando chega a nível estadual, somos autossuficientes para deliberar e greve para lutar sozinho com o governo estadual. Agora eu entendi porque sou fraca. Eu ocupei 3 vezes a diretoria do sindicato como tesoureira, primeira tesoureira, né? Tentamos usar o advogado do sindicato a primeira vez. Fizemos um esforço excomunal. Fomos pacientes com aquele advogado. E por quê? Porque assim que assumimos a diretoria, eu, eu fui automaticamente desfiliada. Eu era a primeira tesoureira, fui desfiliada. E todos aqueles professores que entraram em 2004 se desfiliaram. E houve tipo meio que um golpe, né? E aí, porque a filiação era automática. Os professores iam até, tomavam posse e automaticamente faziam parte da ADUEMS. E isso aconteceu também em fevereiro de 2004, quando eu assumi. Eu, Alexa e vários professores assumiram. E qual a nossa surpresa que, quando chega em dezembro, eu assumo a diretoria, fui ver, eu não estava mais filiada, não, porque agora precisa pegar a autorização de cada um. E foi uma briga. E a nossa arrecadação foi lá embaixo, menos a metade. Tá? Não, eu só estou querendo dizer que aí, onde é que está a força de luta das estaduais se o Andes não vai estar por trás? Como é que o que o Andes pode fazer para nos deixar fortes na luta? Isso que eu quero saber. Como o Andes vai fazer para cada ação que a gente decidir nessa assembleia aqui, independente de quem estiver aqui, se for negociar com o governo, se é do partido do governo ou não, é onde nós vamos ter força de luta. Porque quando se fala coisa de professor federal, tem trocentos professores federais. Mas quando se fala professores do estado do Mato Grosso do Sul, que tem que negociar com o Riedel, aí são os gatinhos pingados. Então, eu quero saber onde é que está a nossa força. Obrigada. Então, tá bom. Boa tarde para todo mundo, a todas e a todos. Professor, não sei nem se a minha colocação ela vai agora, mas eu já vou... porque assim, porque é uma fala preliminar a sua, tal, trazendo informações e tal. Eu tenho uma preocupação muito grande. Nós estamos num momento muito complicado da história da humanidade, certo? Onde a questão ideológica vai pesar, né? A gente sabe quais são as lutas que vamos travar. E eu, assim, com muita sinceridade, eu não senti muito na sua fala um posicionamento ideológico do Andes, né, em defesa dos trabalhadores de um modo geral. A gente sabe, isso pode ser que apareça depois, lá na frente, mas a gente sabe que se a gente não tiver unidade na luta, e se a gente não incluir todo mundo, a gente sabe que não é de interesse, não é, de uma determinada vertente ideológica manter a universidade pública, não é, de interesse de uma determinada tendência ideológica manter funcionário público, né? E nem, o senhor sabe, o senhor conhece, o senhor tem lido, todas as investidas contra isso. Talvez, já por isso que eu disse que talvez isso seria lá no fim, o senhor poderia até, no meio do caminho, caminhar.
Então, meu posicionamento, minha pergunta é essa, não é? Como é que o Andes está vendo isso? E em relação às estaduais, já faz muito tempo, a pergunta que a Jandira faz, ela tem sido colocada reiteradamente para nós no Andes, não é? Como é que a gente ajuda a base? Como é que a gente constrói a base? Eu tive a oportunidade de participar de algumas assembleias e sei que no Andes nós temos lá o setor das estaduais, não é? E mesmo assim as estaduais, elas nem conseguem manter um vínculo entre elas, porque são de interesse, não é? Muito embora eu também quero dizer assim, quando o senhor disse assim, olha, eu fui funcionário e também pertencia ao sindicato, existem especificidades em cada uma, não é? Existem condições específicas em cada universidade pública dessa. Então, eu acho assim que essa é uma questão que eu gostaria de ouvir do senhor, não é? E como é que a gente vai enfrentar isso? Porque eu entendo, professor, tenho participado de alguns debates aí, que o que vem pela frente não vai ser fácil para ninguém, sobretudo para a classe trabalhadora, com questões de EAD, com questões de inteligência artificial, com, sabe, ataque à diversidade, ataque a tudo que é coisa, cada dia que passa eles inventam uma pauta e colocam para a gente. Eu não sei se é isso, se não for isso, depois a gente volta a conversar. Estou colocando isso, professor, porque eu acho que nós não podemos fugir da dialética, né? Heráclito já dizia, o conflito é o senhor e pai de todas as coisas, o conflito bom, não é? Não é o conflito qualquer. O conflito é aquele das ideias para a gente pensar. E eu quero só, antes de parar, dizer o seguinte, que o Sindicato Nacional prestou um serviço muito interessante para essa universidade aqui, quando nós tivemos que lutar pela autonomia da universidade, que foi conseguida, não é? E perdida depois em 2007, mais ou menos da mesma maneira com o que está acontecendo hoje na Fundect, viu, Ana? Eles colocam uma lei na surdina, mudam algumas palavras e aí vão empurrando determinadas coisas para nós. E uma lei que foi a lei de autonomia que foi construída, ela foi construída num debate com pessoas do antinacional lá no Rio de Janeiro, sabe? Então a gente reuniu lá, conversou com as pessoas, havia inclusive algumas pessoas que diziam o seguinte, é importante até que não tenhamos percentual, mas a maioria decidiu para ter o percentual. E aí nós voltamos para a base, fizemos as assembleias, no último dia, que é uma assembleia até que razoável, as pessoas decidiram pela autonomia. Então, isso, quero dizer que o Andes Nacional fez essa contribuição. Eu acho que o alvará aqui é permitido até amanhã cedo, tá, pessoal? Só para dizer. Eu, particularmente, tenho um compromisso às 8, não estarei aqui com vocês, mas fiquem à vontade para continuar. Alexandre, eu tenho memória de você do primeiro encontro contigo no congresso que aconteceu em 2015, e você, né, a gente depois teve outros encontros, como aquele em 2017, quando a gente defendeu justamente a questão orçamentária da universidade, uma audiência pública que talvez tenha sido a maior que a universidade já realizou, o sindicato realizou junto com a Assembleia Legislativa, lá no auditório da UEMS, com quase 600 pessoas, pessoas representando o estado inteiro. De lá para cá, a nossa luta continuou. Entretanto, eu até falei contigo isso hoje, né? Como o Andes está presente na luta das estaduais e o quanto, às vezes, como a Jandira acho que conseguiu aqui realçar, às vezes a gente percebe que, ou não percebe o Andes presente nas negociações salariais. Eu até enalteci na nossa última assembleia, que aconteceu quarta-feira, que eu acho que pela primeira vez a gente vai ter o Andes na negociação, na mesa de negociação. O quanto isso é importante para que as pessoas percebam a importância do Sindicato Nacional e de quem é
a ADUEMS, que nada mais é do que o Sindicato Nacional. Eu me lembro muito bem quando estive em Paranaíba, isso em 2017, e alguém perguntou assim, por que que a gente ainda está no Andes? Eu falei assim, nós somos o Andes. Nós somos o Andes. A ADUEMS é o Andes. Nunca deixou de ser. Apesar de alguns colegas não entenderem essa relação, Jandira. Não entenderem essa relação do como a gente se constituiu e de quanto a gente é importante. Eu disse muito assim, bem claramente para as pessoas. Nós podemos sim, em assembleia, decidir não mais continuarmos como uma seção sindical do Andes e assumirmos a consequência, porque enquanto nós formos parte do Andes, nós somos parte de um sindicato que representa hoje 80 mil servidores, em torno disso. Ou nós decidiremos sermos um sindicato que não tem nem 500 servidores e cerca de 400 filiados. A escolha é nossa, para além das questões burocráticas, como carta sindical e outras questões que afetam o dia a dia de um sindicato. Nós vivemos um momento, hoje, na nossa sessão sindical, que a ausência dessa consciência do que é o sindicato e do quanto ele é importante pela sua força enquanto coletividade, nos coloca em xeque na negociação com o governo estadual, justamente por uma questão de tentativa, ou pelo menos o que aparenta ser, de se fazer uma, como é que é a palavra? Um arranjo em que partidos tomem conta do sindicato, que foi o que justamente você colocou na sua fala. E a gente deve lutar sempre contra isso, que é o que a gente sempre lutou. Um partido não deve tomar conta do sindicato. Pode ter pessoas que decidam aqui opinar politicamente enquanto aquela linha, mas a Assembleia deve ser sempre a soberana para decidir as linhas gerais do sindicato, que é o que a gente vem tentado fazer ao longo desses últimos 10 anos, pelo menos que eu me lembro de estar participando do sindicato. Como foi antes, eu me lembro muito bem que o Adilson tocou aqui o assunto da autonomia. O nosso sindicato perdeu a autonomia justamente em 2007, quando o sindicato tomou linhas partidárias. O governo do Estado, em conflito com a universidade, porque na universidade se tomou linhas partidárias, um partido assumindo posições partidárias como reitoria, levou a universidade à situação que nós temos hoje, de não termos autonomia. Perdemos aquilo que era a nossa garantia na lei estadual, de um percentual da arrecadação, porque justamente posições partidárias levaram a essa posição. E nunca mais recuperamos. Tínhamos um percentual garantido da arrecadação. Em 2014, quando ela foi teoricamente recuperada a autonomia, essa autonomia é falha. Essa autonomia é falha porque ela garante que o crescimento do orçamento da universidade é baseado na inflação daquilo que foi executado no ano anterior. Isso não é autonomia. Nós tínhamos pelo que lutar, um percentual da arrecadação. Desde 2007, por questões partidárias, nós não temos isso na universidade. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Alexandre. Nós já nos encontramos algumas vezes. Meu nome é Ana Cláudia, eu já estive à frente do sindicato. E, assim, eu conheço o Andes desde que eu era da graduação. Lá, em idos de 89, fazendo, né, a mobilização dentro da universidade com educação, não rima com lucro. Eu era do DCE e o Andes sempre foi parceiro. Falando sobre unidade na luta, eu acho que isso é uma coisa muito importante, tá? Unidade na luta significa a gente compreender o papel do Andes Nacional, Sindicato Nacional, e nosso papel enquanto seção sindical. Esse ano, a gente tem uma fragilidade muito grande, que eu acho que é representada pela fragmentação da nossa carreira. A fragmentação da nossa carreira indica, né, que tem alguns colegas satisfeitos e outros insatisfeitos. E isso começa lá em 2003, quando o Andes Nacional promoveu uma campanha nacional e que a nossa seção Pantanal, representada pelo Cláudio e o Mário, que eram da Universidade da Grande Dourados, e vieram discutir as aposentadorias e as nossas perdas nessa época. E aí, então, eu estou na UEMS desde 99, então eu conheço o Andes desde 2001, 2002, quando o Andes desencadeou a defesa, né, da nossa carreira e da questão da aposentadoria. E aí, lá naquela época, eu entendi como a unidade na luta era fundamental. E nós tivemos até que romper com a CUT naquela época, porque a CUT não defendeu, né, a nossa questão da aposentadoria. A CUT colocou a nossa história, né, e aí o Andes conseguiu nos manter unidos porque o Andes nos defendeu. O Andes disse, nós não concordamos com a reforma previdenciária, não concordamos, e aí nós nos mobilizamos na época
né? Os nossos colegas falam assim, vocês deixaram, eu ouvi isso uma vez dentro do sindicato, fiquei muito triste. Falaram assim, vocês deixaram acabar com a nossa carreira e com a nossa aposentadoria. Eu falei, gente, eu estava lutando, eu estava na rua, eu perdi. Né? Perdi, junto com todo o Andes que estava na rua. Então, quando a gente fala do Andes, e eu falo emocionada, porque eu lembro dessa campanha nacional, eu lembro da importância da gente ter unidade na luta, né, nacional. Por quê? Porque tem pautas no Congresso Nacional que pegam a gente aqui na base, né, e nos dão uma rasteira tão ferrenha que faz a gente hoje ter carreiras diferentes. Né? Eu sou de 99, a colega acho que é de 2004, o colega, né, e aí, colegas de 2014, nós temos diferenças na nossa carreira. E isso, às vezes, nos divide. Né? E aí a divisão na luta é muito complexa quando a gente vai levar a unidade na luta, sabe? Então, compreender isso é importante. Já terminou meu tempo, né? Então, uma das questões que eu acho importante é a unidade na luta. Beleza, então, vamos fechar esse... Beleza. Então, vamos ver se você vê para mim uns 5 minutos para que eu possa passar para o segundo bloco. Eu vou juntar o segundo bloco com o terceiro logo, porque eu acho que aí a gente anda mais rápido, tá bom? Bom, então, só o que eu considero... Eu não vou... Eu vou começar pelo final, Ana. Essa questão da carreira, vamos deixar para o último bloco, porque eu acho que ela é mais rica hoje e vai ser a mais interessante do ponto de vista do que eu vou apresentar como informação. Mas a questão que foi colocada aqui sobre a questão em relação à unidade e à defesa da classe, essa eu considero absolutamente fundamental. Primeira coisa, que eu lembro aqueles princípios lá que eu falei, o Andes é um sindicato classista. Isso está desde dos seus primeiros documentos, quando ele é fundado. Ele é fundado na lógica, e até hoje, em todas as reuniões, congressos, CONADs, nós afirmamos e reafirmamos. O Andes é um sindicato classista. O que significa isso? Né? O Andes é um sindicato que entende que a classe trabalhadora, e nós somos trabalhadores. Por que a gente é trabalhador? Porque a gente vive de salário. Se a gente vivesse de renda, a gente não era trabalhador. Se a gente vivesse do trabalho de alguém, a gente não era. Aí a gente seria capitalista, a gente seria rentista. Mas eu não sou... Então, como a gente se entende enquanto classe trabalhadora, o sindicato se entende assim, e significa que a luta dos companheiras de outras categorias, trabalhadores, do serviço público e do serviço privado, deve ser a nossa luta também. Mas o Andes é a consciência do mundo, se preocupa com tudo, esquece da educação. Eu escuto isso direto. Sim, o Andes não é a consciência do mundo. O Andes é simplesmente um sindicato classista. E quanto sindicato classista, ele vai, sim, construir lutas unitárias com a classe trabalhadora. Aí vamos aos exemplos. Se a gente se entende como um sindicato classista, a gente entende que a unidade da luta da classe tem que ser organizada, não pode ser espontânea. E como nós não somos o sindicato de todos os trabalhadores, nós somos apenas o sindicato dos docentes, das instituições de ensino, a gente entende que é necessário organizar a luta de todos os trabalhadores. E aí nasce no Brasil, na década de 80, a Central Única dos Trabalhadores. Tinham outras formas de organização, que temos, inclusive, várias outras formas. Mas, naquele momento, a Central Única dos Trabalhadores representava muito dos anseios e tinha muita afinidade com aquilo que nós entendemos enquanto luta da classe. Fizemos congressos e deliberamos no Congresso Nacional que o Antissindicato Nacional iria se filiar à Central Única dos Trabalhadores. Aí o Andes entra na CUT. Aí vem aquela questão, eu sempre volto para os princípios. Significa que todas as sessões sindicais, no dia seguinte, tinham que estar na CUT? Não. Aí vai para as Assembleias Gerais,
e a Assembleia Geral decide que a DUSB, que a DUEMS, que a Federal vai se filiar à CUT local. E assim foi feito com a CUT. E depois, nós saímos da CUT. Saímos da CUT como? Por meio de dolorosíssimos congressos nacionais. Do antes, foram mais de um congresso. Anos de discussão. Chegou no congresso, o Andes sai da CUT. O Andes saiu da CUT por quê? Dentre outras questões, a CUT apoiou a reforma da Previdência feita por Luiz Inácio Lula da Silva. Lembram da autonomia em relação a partidos, governos e reitoria? Como é que o Andes ia continuar em uma central que já tinha alguns problemas organizativos, mas principalmente ela apoia uma reforma que foi contra a classe trabalhadora? O problema do Lula fazer a reforma não é problema nosso. Ele é presidente da República, ele pode. Agora, e obviamente a gente lutou para que a Previdência continuasse como um espaço, obviamente, que tivesse um elemento importante para nós, enquanto trabalhadores, como um grande fundo, porque a Previdência é isso, é um grande fundo público feito pelos trabalhadores para que quando a gente se aposente ou a gente tenha Previdência Social. Ele é feito com o nosso dinheiro, com o nosso fundo. Quando você faz a reforma, o que você está fazendo? Você está retirando direitos e lentamente levando com que esse fundo deixe de ser público e que o setor privado invada o setor da Previdência, que é o que está acontecendo agora. Nós fomos contra isso tudo, somos contra e lutamos contra isso. Sabe por quê? Porque a gente acredita que isso é uma luta da classe trabalhadora que deve lutar em unidade em relação a isso. Nós saímos da CUT e fomos para uma outra central, que foi a CSP, com lutas. Entramos, mas já saímos também, decisão de Congresso. Se alguma seção sindical continua na CUT, ela está desrespeitando uma deliberação congressual. Hoje, nenhuma seção sindical continua na CUT, nem na CSP com lutas. Ponto 1. Ponto 2. Eu acho que esse é o ponto central. A presença do Andes nas lutas locais, como ela fortalece? Quando uma seção sindical, quando o setor das federais entra em greve, há um dispositivo que leva eles a pararem de contribuir para o Fundo Permanente de Mobilização. A seção sindical para de ter aquela contribuição. E eles criam um Comando Nacional de Greve e que, imediatamente, cada seção sindical começa a contribuir com mais 1% daquilo que, ordinariamente, ela contribui para fortalecer a greve deles. Aí cria-se um fundo específico da greve do setor das federais, que é financiada pelo próprio sindicato a partir de uma arrecadação extra. E assim eles vão seguindo na greve deles. É possível fazer isso no setor das estaduais? Sim e não. Se a DUEMS entrar em greve semana que vem, imediatamente a DUEMS já é liberada da contribuição do Fundo Nacional de Greve do setor. Porque o Fundo Nacional é para o Brasil todo, não é só para o nosso setor. Ela é imediatamente liberada. Mas, imediatamente, o comando de greve da DUEMS deve indicar para a diretoria do Andes que está em greve e que vai precisar de apoio político e financeiro para a sua greve. E aí a Tesouraria Nacional começa um processo, portanto, de envio de dinheiro do Fundo Nacional para as lutas locais. Vocês querem fazer um grande ato em Campo Grande, um grande ato. Não tem dinheiro. Manda uma carta, estamos precisando de 50 mil reais para os ônibus. Aí a tesouraria avalia e, em geral, somente em greve, esse dinheiro é mandado. Então, o dinheiro é nosso, o dinheiro é nosso. É óbvio que a gente não pode, como somos muitas seções estaduais, a gente não pode bancar com a mesma potência financeira, todas elas ao mesmo tempo, ou indo em greve. Mas, com certeza, a regional, é tudo feito pela regional, o Andes também estará junto, dando esse apoio logístico, político e até mesmo jurídico.
Então, isso é um elemento importante. Agora, eu quero dizer o seguinte, na Bahia, todas as mesas de negociação com o governo estadual estão as 4 seções sindicais, lá tem 4 na Bahia, no meu estado, e o Andes, sentado sempre, o Andes está sentado na mesa. Sempre. Nunca o Andes fica de fora. E a lógica deve ser seguida em todos os estados, a não ser que o governo não permita, que já aconteceu na Bahia. O Andes não entra. Vocês entram, mas o Andes... A gente ficou no bico de sinuca. A gente teve que entrar sem o Andes. Uma ofensa para nós, né? O governo Rui Costa, viu, do PT, não deixava o Andes entrar na mesa de negociação. Bom, eu acho que esses são os elementos que eu considero, tem outros. Enquanto aos outros sobre a organização da luta no nosso setor e das federais, eu vou deixar para o segundo bloco agora. Isso, tá bom? Vamos para o segundo bloco? As perguntas estão... Vamos ver se eu faço o segundo bloco em 30 minutos, tá bom? Esse segundo bloco, ele vem exatamente agora na seguinte direção. Por que é necessário o Andes para as universidades estaduais? Por quê? A gente pode fazer a luta sem o Andes, como foi até dito aqui. E muitos ainda pensam assim. Tanto é que nem todas as universidades estaduais do Brasil, os docentes são base do Andes. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, eles não são da nossa base. Não querem entrar na base do Andes. Preferem fazer a luta sozinho com os servidores públicos estaduais. Está errado isso? Claro que não. Me diga uma coisa, a Duems, quando vai fazer uma luta por melhoria salarial para os funcionários públicos estaduais, ela faz essa luta sozinha? Claro que não. E o Andes é contra isso? Claro que não. Lá na Bahia, no Rio de Janeiro, São Paulo, em todos os estados, nós, quando estamos lutando por questões salariais de aumento linear, é óbvio que a gente faz a luta unificada. Portanto, a unidade na luta, ela é parte do nosso processo de luta, porque nós somos um sindicato classista. É óbvio que nessa unidade a gente tem problemas. Claro, a gente tem embates. Claro, a gente tem divergências. Claro, mas nós defendemos a construção unitária da luta dos servidores públicos federais e dos servidores públicos estaduais na defesa da nossa pauta. Porque também a gente não quer privilégio. A gente só quer que a nossa condição de trabalho salarial seja valorizada. Então, esse negócio da unidade, para nós, está dentro dos nossos princípios. Mas eu volto à pergunta, por que o Andes é tão importante, na minha opinião, para o nosso setor? A minha resposta é o seguinte, o Andes é mais importante para nós do que para o setor das federais. Vocês vão achar que eu estou louco, gente, eu ainda não bebi cerveja. Vou beber. Mas eu tenho certeza que o Andes é mais importante para nós do que para eles. Por quê? Eu vou mostrar agora. Nós aprovamos uma campanha nacional em defesa das universidades estaduais, municipais e distrital. Aprovamos em congresso. E essa atividade de hoje faz parte dessa campanha. Inclusive, a gente vai ter que fazer uma foto e um vídeo, todo mundo com essa camisinha, para eu poder depois postar, né, num vídeo que vai correr o Brasil todo. Essa atividade vai correr o Brasil todo. Todo o Brasil, a base do Andes, vai saber que essa atividade aconteceu aqui. Como as atividades em várias... A campanha tem esse objetivo, nacionalizar as lutas e dar visibilidade ao setor das estaduais para todo o Andes e para fora do Andes também. Essa é a campanha que a gente instituiu como universidades estaduais, municipais e distrital, que tem camisas. Gente, vocês têm que invadir a universidade com essas camisas. Eu chego lá na minha universidade com essa camisa, o professor olha, poxa, que camisa bonita, legal. Eu falei, vai lá na DUS e pega a sua. Ah, tá bom. Vai, não tem tempo de ir lá no sindicato. Vai lá. Então, se o colega quiser, fala assim, vai lá na Duems. A gente mandamos fazer, sobrou dinheiro da campanha, a gente está fechando a campanha. A gente mandou fazer mais 300 camisas. E se precisar, isso lá em Brasília, porque a Duems, que muitas seções sindicais estão fazendo, foi mandado para a Duems a arte da camisa, e a Duems pode, obviamente, mandar fazer
porque ela é uma camisa nacional. Bottom, também. Se boto aqui, a doença manda fazer isso aqui, não é nada. Mas os vídeos, onde estão os vídeos? Os vídeos estão saindo pelo YouTube, mas estão indo por linha de transmissão nos zaps. Que zap hoje, meu amigo? Chegou, não tem mais jeito. A seção sindical tem zap? Vocês têm? Tem. E é pelo zap que a seção sindical manda os informes, não é isso? Pois é, todas têm hoje. Todas têm. E outra coisa, é interessante porque só a diretoria que pode mandar. Não tem retorno. Então, é por lá que é a linha de transmissão. Nessa linha de transmissão, esses vídeos aqui devem chegar até vocês. Certo? E esses vídeos, é eles que vocês estão sendo informados de como que a campanha está indo, essas lutas. Nós fizemos vários vídeos. Vários. Mas eu queria apresentar um que é, na verdade, um curtamento, um filme que foi produzido ao longo desse ano todo, que é um média-metragem, que nós apresentamos no Encontro Nacional do Setor. Eu vou sair, foi assim que eu fui instruído aqui, né? Eu saio, aí eu entro aqui, onde é que eu entro? Eu não sei mais, na internet, e entro aqui. É isso? Coloco aqui, é isso? Ó. Eu não vou apresentar o filme todo, porque o filme tem 49 minutos. Algum momento, vocês, a Duems vai mandar para vocês, na linha de transmissão do Zap, mas a Duems pode, inclusive, organizar uma atividade conjunta como essa, todo mundo vê o filme e depois fazer um debate. É maravilhoso. Né? Aí vamos chamar mais gente, porque vocês que estão aqui são a vanguarda, né? Mas a base precisa conhecer tudo isso. Tá bom? Vejam só, eu vou pegar duas partes do filme que acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou ainda há pouco. Por que, que o Andes é tão importante para o nosso setor? Alguém pode apagar a luz? Vamos lá. Posso? Só uma coisa, é porque no início do filme mostrou, esse professor é o professor Francisco Miralha. Ele é professor da USP. E ele foi um dos fundadores do Andes, e ele é uma grande referência e liderança do Andes, Sindicato Nacional como um todo, e é do nosso setor. Ele foi uma das pessoas que inicia a organização do nosso setor dentro do Andes, Sindicato Nacional. Vamos lá.
esse vídeo, que eu gostaria muito que vocês assistissem todo, ele é exatamente isso que eu falei antes. Se vocês saíssem do Andes hoje, não teria nenhum problema. A seção sindical ia deixar de fazer luta? Claro que não. Mas o Andes, ele é importante para nós, do nosso setor, porque é no Andes, junto com todos os professores de todas as universidades do Brasil, que nós construímos um projeto de universidade. Foi no Andes, com todos os professores, que nós não só adquirimos a capacidade de formulação, mas o entendimento de que todos somos classe trabalhadora. E, enquanto classe trabalhadora, e que tem um projeto de universidade para o Brasil, é que nos coloca numa condição de estarmos em melhores condições para fazermos as nossas lutas, tanto com os nossos colegas do serviço público, mas também junto com os nossos colegas das outras universidades. Porque o governador daqui, vai saber que a luta, quando vocês falam de carreira, vocês não estão falando de carreira só da ADUEMS. Vocês estão falando de carreira da mesma forma que o professor lá do Pará está falando de carreira, da mesma forma que o professor de Santa Catarina está fazendo de carreira, da mesma forma que o professor de qualquer canto do Brasil está discutindo carreira, está discutindo autonomia, está discutindo financiamento. É essa percepção de uma construção nacional, de uma pauta que é discutida e deliberada nacionalmente, que fortalece a ADUEMS. A ADUEMS, de fato, pode, quando algum colega vê assim, a gente não precisa do Andes. Tudo bem, a gente pode fazer a nossa luta sozinho. Pode, mas com certeza o Andes dará a vocês, tanto do ponto de vista junto à reitoria, quanto do ponto de vista do governo estadual do Mato Grosso do Sul, a possibilidade de uma luta muito mais qualificada, no qual as grandes vitórias que nós temos tido, essas greves que eu mostrei aqui, todas eu vou falar dela agora rapidamente, essas grandes vitórias que aconteceram, foram vitórias que aconteceram principalmente porque as nossas diretorias locais estavam preparadas para enfrentar esses governos, mas principalmente porque essas categorias tinham clareza na sua pauta de que aquela pauta tinha sido uma construção nacional. Quando os nossos colegas entraram em greve no Ceará, no Piauí, em Goiás, mais recentemente, eles entraram em greve muito provavelmente pelo mesmo motivo que vocês entrariam em greve essa semana: arroxo salarial, perdas salariais. Eles entraram em greve. Todos esses estados que entraram em greve tiveram nas suas greves a mesma situação. Eles não conseguiram nada imediatamente. Fecharam acordos, mas todas fecharam acordos. Os acordos vieram da onde? Vitórias na carreira, vitórias na possibilidade de discussão sobre os direitos, promoções, progressões que estavam travadas, vitórias relacionadas com a possibilidade de ter mesa de negociação que não tinham. Essas vitórias, elas não foram fruto só da mesa, porque nessas greves, elas tiveram um elemento novo no Brasil: a criminalização das nossas lutas. A greve começa, no dia seguinte, o governador já entra na justiça para declarar a greve ilegal. No dia seguinte. Isso aconteceu, sabe aonde? Ceará e Piauí. Todos dois, o governador é do PT. Do PT. Eu não estou falando de gente da direita. O Ronaldo Caiado nem esperou a greve começar em Goiás. Nem esperou. Ele criminalizou a greve antes da greve começar. Aqui pertinho. Então, esse processo de criminalização das lutas, que é o ponto forte, ele está presente em várias das nossas lutas. Pois bem, imediatamente o Andes foi acionado. Imediatamente a assessoria jurídica nacional entra em reunião com a assessoria jurídica local. Imediatamente dirigentes do campo nacional se dirigem para o Ceará, Piauí. E essa relação de solidariedade que se cria entre nós fortalece as greves. Olha, no Ceará, o negócio foi tão violento que os dirigentes sindicais, pela justiça local, tinham que pagar multa. Os dirigentes tinham que pagar multa. Pergunta se eles saíram da greve.
2 meses e meio em greve, com a decisão judicial valendo. Iam para o 3º mês de greve, com a decisão judicial valendo. Pergunta se saíram. Não. Eles falaram, não, aqui não. Aqui é Andes. A gente não vai sair da greve, não. E continuaram. No Piauí, judicializou. Mas no Piauí eles tiveram muita sorte, ainda bem. Porque quem mediou a greve não foi mais nem a mesa de negociação. A greve foi mediada lá dentro da justiça. E a justiça falou, não, a greve é legal. E vocês vão ter que negociar. E essas greves terminaram todas com negociação. E a multa? E a criminalização? Na hora do acordo, é tudo revogado. É tudo. Olha, foram poucas de nossas greves nacionais, professor, poucas vezes uma criminalização, depois que fecha um acordo, o governo suspende. Por quê? Porque está claro que é uma criminalização. Ele quer intimidar o movimento, para que o movimento não ande. Aí, quando o movimento, a Assembleia fala, não, a greve não vai parar, não. Pode manter, pode prender, pode multar a seção sindical. A gente vai continuar. Agora, em Goiás, os companheiros ficaram muito preocupados, porque o Caiado tem um poder muito grande sobre o judiciário lá. E aí, eles ficaram preocupados. Acharam melhor recuar. Recuaram, mas depois conseguiram um acordo maravilhoso em relação à carreira, que eu vou falar já já para vocês. E falaram, estamos prontos no momento posterior, se tiver que voltar, a gente volta para a luta. Então, foram greves marcantes para nós esse ano de 2023. No Ceará, com o governo Eumano, né? Em Goiás, como eu falei, o Ronaldo Caiado, que todo mundo sabe que é um governo de direita forte, criminaliza imediatamente no início, o movimento fica nem uma semana, o movimento continua, e nessas eu estou lá, com eles o tempo todo, a coordenação, o presidente, o tempo todo. Na greve do Maranhão, eu conversava com eles toda semana. Alexandre, como é que estão as coisas? Como é que vocês estão sentindo? O que está acontecendo? Eles ficaram mais de 2 meses no Maranhão em greve, né? E fecharam a greve também num acordo. Então, nós, da coordenação do setor, a presença, a gente está sempre conversando. E se eu tiver que me deslocar, ou os meus colegas da coordenação, ou o presidente, ou algum outro diretor, a gente se desloca para o Estado, para uma grande atividade, para uma grande mobilização, para uma mesa de negociação. Lógico que a gente está em aula também, a gente está em sala. Ninguém está liberado aqui, ninguém é profissional, militante profissional aqui. Está todo mundo dando aula, todo mundo coordenando projeto de pesquisa, todo mundo. Mas a gente também, né, tem o tempo para a militância, que geralmente é no final de semana. Fechando esse bloco, a situação no Rio de Janeiro foi impressionante. O Rio de Janeiro não foi uma questão dos professores, foi uma questão dos estudantes, a partir de uma deliberação da reitoria, que cortou o orçamento para a assistência estudantil. Aí os estudantes foram lá e ocuparam a reitoria. Eles foram retirados da reitoria pelo choque do Rio de Janeiro. Polícia Militar do choque. Que não retirou, não. Levou-os para a prisão. E aí, nesse meio caminho, um deputado federal, Glauber, do PSOL, se colocou no meio e falou, não, vocês não vão levar esses meninos para a cadeia. Não, nós vamos levar sim, então vocês vão me levar junto. Aí o Glauber foi preso também, o deputado federal. E ficou lá com eles. Eles foram presos 6 horas da tarde, 11 horas da noite já foram liberados, porque um conjunto de advogados e tal, inclusive do Andes, né, conseguiu liberar. Então, uma coisa traumática, porque o vice-reitor da UERJ foi presidente da ASDUERJ. E isso foi muito traumático para nós, ver reitores e reitorias, né, que foram dirigentes sindicais, criminalizando lutas que foram lutas que eles sabem muito bem que são lutas nossas, que é o orçamento das universidades estaduais, e aqui tem fotos desse que aconteceu na UERJ há pouquíssimo tempo atrás. Tá bom? Então, esse bloco está aí. Não sei se vocês gostariam de fazer alguma pergunta, ou se eu posso já passar para o bloco seguinte. Tranquilo? Não, eu acho que a única questão... Tá bom, pode falar.
Oi. É, tanto eu, quanto a Ana Cláudia, quanto a Dilson, nós estávamos nos movimentos iniciais, nós entramos em 99 ou antes. Então, uma coisa que eu sempre deixo clara, nós, enquanto categoria, nós não temos partido. Nós não temos partido. Nós passamos por situações, naquele momento lá, por 99, 2000, com o governo, como você mesmo disse, né? Muitas das greves foram contra governos do PT. E a direita adora isso. Quando a gente está fazendo movimento grevista contra governos de esquerda. Eles adoram. Nós tivemos a situação de eu quase sair na ignorância com um certo cara do movimento do governo Zeca, na época, né, Ben-Hur, que eu era, porque eu era do PPS. Fiz campanha para o governo Zeca. E ainda faço campanha. Se o Lula for candidato de novo, provavelmente eu vou fazer campanha para ele. Porque o Ciro é meio louco. Né? Mas seria um cara que eu pensaria em votar. Mas tudo bem. Nesse momento lá que nós estávamos lá, o cara tentou usar o argumento, mas vocês são da base política, não sei o quê. Sindicato não é aparelhamento, gente. Eu falei, nós estamos defendendo a categoria, que não tem nada a ver com o governo. Todo governo ele tem que pensar que, de certa forma, é o nosso adversário em potencial. Não importa se ele é, no caso, como nós tivemos, quando nós saímos, nós estávamos lá em Curitiba, quando decidimos sair da CUT, justamente pelas ações trabalhistas, né, que o governo Lula estava fazendo. Então, essa é uma coisa que a gente tem que deixar clara. Não é aparelhamento político, é interesse de nossa categoria. Agora, uma coisa que me incomoda é o seguinte, como eu disse, a direita adora quando nós fazemos greve contra os governos de esquerda. Eu aprendi uma coisa enquanto militar, que se você quer ganhar alguma coisa, confunda-os. Olha aqui. Vermelho. Vermelho. São os caras comunistas. Olha só, tudo comunista. Vamos deixar o nosso vermelho, vamos encher de bandeira. Bandeira brasileira aqui. É estratégico, gente. Hoje em dia você vê uma bandeira brasileira e se fala, é mais um maluco, mais um doidão. Né? Mas por que não? Como aquele movimento homossexual, o GLBT, desculpa o meu conceito, né? Eles se vestiram de camisa verde e amarela para quê? Né? Foi a camisa da seleção, só para provocar os louquinhos de plantão. Então, vamos fazer isso. Então, nós estávamos, nesse momento, lá no governo petista, e ainda mais, pior ainda, que o esposo da Gleisi Hoffmann queria enfiar goela abaixo na gente a emenda 19, que o pessoal do Andes Pantanal nos alertou, não caiam nessa ideia da emenda 19. E ele chegou a lançar, eu falei, olha, não temos interesse na emenda 19. E ainda gostaria de saber, naquele momento tinha tanta coisa que passava, que a Gleice ganhou o apelido de Amante. Até hoje não descobri por quê. A Amante. Se alguém sabe, me diga depois. Então, não sejamos ingênuos. Não vai entrar governo de direita, vai entrar governo de esquerda, vai entrar. Eles sempre vão olhar, olha a conta aqui, puxa, quanto que esse povo aqui tem de gastos para nós, governo? Vamos tirar uma coisinha deles. Tá? Tá, ok. Tá? Então, por favor, não sejamos ingênuos. Vamos fazer movimentos, mas vamos confundir esses malucos. Vamos botar a bandeira brasileira junto. Vamos confundir. Também podemos colocar, mas coloquemos a bandeira
junto para confundir. Os caras não sabem que Brasil significa vermelho como brasa. Pessoal, quem gostaria de se inscrever, pode se inscrever na fala do Volney, tá? Não tem ninguém inscrito, só o Volney. É uma pergunta rápida, é porque eu penso assim, a gente está num momento aqui um tanto difícil, não sei como isso chegou para você, Alexandre, mas a gente entende que é uma situação de crise que a gente está vivendo na nossa sessão sindical, mas que eu imagino que a gente compartilha com outras sessões, com o momento que a gente está vivendo, né? O professor Adilson falou, um momento de crise assim institucional, de organização sindical, de organização da classe trabalhadora em geral. Então, acho que é muito bom partir sempre dessa premissa, né, de que nós estamos num sindicato classista, acho que esse é o ponto. Mas eu queria fazer uma pergunta muito específica para você. A gente está entendendo que nesse momento de crise, no nosso sindicato aqui, uma das coisas importantes é encaminhar uma boa discussão sobre o nosso regimento. Como organizar ou reorganizar o nosso regimento de uma forma que contemple problemas e lacunas que a gente está observando. Uma delas, talvez assim evidente para todos nós, é a dificuldade de mobilização das pessoas. Quer dizer, falar em greve, mesmo que seja em estado de greve hoje, né, para os nossos filiados, assim, é um anátema, né? As pessoas saem correndo, ninguém quer falar sobre isso, porque tem medo, de ficar sozinho contra o governo do estado. A gente entende que a formação político-sindical ela tem que ser uma prioridade para que a gente consiga fazer isso. E político-sindical, professor, é político no sentido que transpassa a questão partidária, né? Então, eu tenho uma identificação com o PT, a gente tem nossas disputas internas dentro do partido, tem colegas de outros partidos de esquerda, tem colegas até de direita, né, somando com a gente, às vezes dentro da diretoria. Então, assim, a composição partidária, realmente isso não é um problema. Não deve ser um problema. Mas a questão é como organizar a formação político-sindical. Hoje a gente não tem, por exemplo, na estrutura de diretoria, um diretor de formação político-sindical. Eu gostaria que o senhor falasse, de repente, sobre sugestões de outras seções sindicais que, de repente, conseguiram um êxito maior em trabalhar de uma maneira efetiva a formação político-sindical com os filiados. Tá? Eu, rapidamente, para entrar, então, no último bloco, eu entendo que, só para esclarecimento, né? O regimento das seções sindicais, como eu disse, eles são discutidos na sessão sindical. Agora, é bom lembrar o seguinte, a DUEMS, ela tem um regimento hoje. Se ela quiser discutir esse regimento, ela tem que fazer isso em assembleia. Mas as alterações regimentais, elas têm que ser aprovadas em Congresso do antes. Eu fui secretário-geral, então isso, se vocês estão entendendo que é importante fazer um debate dentro da sessão sindical, um debate regimental, muitas sessões sindicais fazem isso, muitas. E aí, quando eles fazem um debate regimental, é bom lembrar o seguinte, não pode entrar em contradição com o Estatuto do antes, né? E esse debate regimental, ele passa por uma deliberação de assembleia, esse regimento ele é aprovado, mas ele vai ter que ser enviado para Brasília. O secretário-geral e a assessoria jurídica nacional vão ver se há alguma incongruência com o estatuto. Se houver, nós vamos voltar para a sessão sindical e vou dizer, olha, esse artigo aqui, ele está incongruente com o estatuto. E aí não pode. Aí a gente veta mesmo. E aí a sessão sindical continua o seu debate regimental até o momento que a Secretaria-Geral fala, está tudo ok. Aí vai pro no Congresso, gente, nem se discute, tá? É praticamente só uma homologação.
homologou, vai para o cartório, pode ser aqui ou em Brasília, e aí fez o regimento. Então, a questão regimental passa por uma discussão política, organizativa de vocês. Não é nossa. De vocês. Por isso que essa questão da Assembleia Geral, de organização pela base, é importante. E aí é sempre bom conhecer como é que os outros regimentos se organizam. Tem seção sindical que tem conselho de representante por cada multicampia, tem seção sindical que coloca na diretoria um membro de cada campus. Tem várias formas de organização sindical, multicamp, que se apresenta no regimento. Eu, inclusive, tenho muita vontade de escrever um artigo sobre isso, porque como eu analisei muitos regimentos como era secretário-geral, eu falei, vale a pena eu escrever um dia sobre a forma de organização sindical multicamp, principalmente das universidades estaduais, à luz do Estatuto do Andes. Então, vocês devem conhecer bastante para iniciar esse debate no campo nacional, para poder levar à frente mudanças regimentais, e podem contar, com certeza, com a Secretaria-Geral do Andes Sindicato Nacional. Tá bom? E eu sei que agora vocês estão numa fase transitória aí entre uma diretoria e outra, e que vocês, obviamente, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, mandem para a assessoria jurídica do Andes, que a gente vai ter o maior prazer, ainda mais que eu tive aqui agora, de tentar esclarecer ou ajudá-los no que for necessário. Tá bom? Eu acho que, em relação à formação política, claro, muitas seções sindicais têm diretores, têm vários nomes diferentes, mas eu acho que, para além disso, eu só queria dizer o seguinte: formem os grupos de trabalho. Formem os grupos de trabalho. Formar grupo de trabalho é importante, porque o grupo de trabalho, ele auxilia, e a diretoria tem por obrigação dar as condições logísticas e infraestruturais para que os grupos de trabalho nas seções sindicais funcionem. Porque os grupos de trabalho fazem essa interconexão nacional e podem, de fato, formular políticas não só da formação política sindical, mas relacionadas com as questões do GTPC, GDS, que é a de gênero, a questão relacionada com o GTSSA, que é de previdência e seguridade social, e a de carreira também, que nesse momento está fundamental. Tá bom? E nesses GTs, eles fazem reuniões nacionais. Aí, se a seção sindical tiver condições, né, ela manda um representante. Se ela não tiver, é só olhar o relatório, que lá está tudo sobre a formulação. O GT local aqui tem que ter o mesmo nome do GT nacional, viu? GT Carreira, aí é GT Carreira Local da DUEMS, que tem o mesmo nome do GT Carreira. Não se pode formar GTs diferentes, entendeu? E aí os membros dos GTs vão construindo aqui a política e debatendo. E quando puderem, se a seção sindical tiver dinheiro, manda um representante para as reuniões nacionais. Tá? Não, a seção sindical forma na Assembleia Geral, sempre. É só em Assembleia Geral que se formam os GTs locais. Tá bom? Vamos para o último bloco? E aí a gente vai para a fase final. Bom, o meu último bloco, eu quero falar sobre uma questão que está muito forte hoje no Sindicato Nacional e que tem forte interesse sobre a nossa vida direta, que são as questões do orçamento, da carreira e da nossa questão salarial, que são, no final, ao fim e ao cabo, as condições de trabalho que envolve, e que, por conta de termos um sindicato nacional, a gente pode ver como é que está se pensando isso no campo nacional. Tá bom? Bom, a primeira questão é o seguinte: o financiamento das universidades estaduais, hoje, tem sido uma pauta recorrente nos nossos encontros nacionais. Todos os governos estaduais, sejam eles de direita, sejam eles de esquerda, têm levado a cabo políticas de contingenciamento, de cortes orçamentários destinados às universidades estaduais. Então, estão todas as universidades vivendo com o pires na mão. Mas, como pensar isso em âmbito nacional? Aí, há 2 congressos atrás, nós aprovamos uma pesquisa
sobre o financiamento das universidades estaduais, municipais e distrital. Aprovou-se a diretoria, não é dessa diretoria não, é da diretoria anterior, tá? Contratou 2 bolsistas. Esse é o meu, se for. Contratou 2 bolsistas. Não. Esses bolsistas são economistas. Aí eles começaram a fazer um levantamento a partir de dados oficiais sobre, em cada estado, quanto tem sido destinado para a educação, quanto é destinado para as universidades e quanto, assim, aí eles fazem o que é orçado e o que é executado. E aí eles já chegaram a uma conclusão. Houve cortes em todo o Brasil de cerca de 60%, em média, para as universidades estaduais. Estou falando de média para o Brasil todo. Olha só o absurdo que está sendo os cortes para as universidades estaduais. Isso foi feito a partir desse levantamento deles. Mas o que é mais interessante, e já para fechar isso, é o seguinte: vocês podem mandar um e-mail amanhã para o Andes e dizer assim: nós queremos ter acesso a essa pesquisa. Melhor, a ADUEMS quer ter uma reunião online ou presencial com um dos bolsistas. Imediatamente a coordenação do setor entra em contato com eles, pergunta sobre a agenda, e aí vocês vão fazer uma reunião com eles, e aí eles vão conversar com vocês sobre a situação do Mato Grosso do Sul. Eles vão dizer, olha, e eles estão trabalhando com série de 10 anos, tá? Ele diz, nos últimos 10 anos foi destinado tanto para a UEMS, foi cortado tanto. Eles trabalham só isso. Eles dizem, a dívida do Estado é isso. Então, com essas informações, vocês, né, as diretorias locais, com essas informações, têm muito mais capacidade de sentar numa mesa de negociação e dizer assim, olha, o Estado tem dinheiro, sim, para nos dar um reajuste de tantos por cento. Vocês não dão porque vocês não querem. E aí vocês apresentam os dados. Essa pesquisa que nós aprovamos é exatamente para instrumentalizar as diretorias locais para mostrar nas negociações com o governo do Estado que o Estado tem ou não condições de atender às reivindicações salariais. Essa pesquisa está aprovada e a diretoria do Andes, lá em Vitória, vai propor a continuidade dela. E se o Congresso aprovar... Tá. Então, eu queria que vocês entrassem em contato com esses bolsistas e pudessem... ou então, faz o que o Rio de Janeiro fez. Sabe o que o Rio de Janeiro fez? Entrou em contato com eles, eles pegaram um avião e foram lá para a UERJ. Sentaram e fizeram uma reunião de dia inteiro com a UERJ. Vocês podem fazer isso aqui com eles, entendeu? Eles estão a nosso serviço. É só vocês quererem, tá? Bom, último ponto de pauta de hoje. Carreira e salário. E esse é o que eu separei mais tempo para nós, tá bom? Primeiro, a implantação de uma carreira única para todos os docentes de todas as universidades brasileiras é um sonho nosso. É uma aspiração histórica do Antissindicato Nacional. Nós entendemos que todos nós somos professores e que todos nós, de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, de federal, de estadual, de municipal, distrital, poderíamos e deveríamos lutar pela mesma carreira. Esse é o famosíssimo projeto de carreira única do Antissindicato Nacional, uma das nossas maiores aspirações históricas. Isso existe? Está passando, não está? Isso existe? Não. Nós temos conceitos gerais, temos no caderno 2 eixos e princípios, mas a carreira única não. Enquanto não tem carreira única, a carreira de vocês daqui e a nossa carreira lá na Bahia é legítima, porque ela foi formulada e formada a partir dos princípios do Andes.
Então, nós entendemos que a carreira de vocês é um momento de transição até que se alcance a carreira única. Vocês entenderam o que eu falo de carreira única? É a carreira para todos os docentes de todo o Brasil, de todos os setores do ANTES. Seria uma proposta para a gente lutar. Mas o que é carreira? Agora, antes de continuar, só que é o seguinte, é que eu deveria ter feito isso inteiro. Tem como eu ir ao banheiro rapidamente? O banheiro... Pessoal, nós vamos fazer uma pausa de uns 10 minutos e daqui a pouco a gente volta, pode ser?